Chegou a hora da gente conversar com o diretor do Sindiservice, do Sindicato dos Servidores Municipais de Santos, o Alexandre Manetti, que vai estar aqui com a gente para falar sobre breve reforma da Previdência, como é que vai ficar a situação da categoria. Vamos embarcar o Alexandre. Oi, Alexandre, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, tudo bem? Tudo bem, Tânia? Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes da Rádio RBA. Estamos aí mais uma vez juntos para qualificar, né, as perguntas e o debate aí sobre esse ataque e sobre os assuntos do Serviço Público Municipal em Santos. É muito importante. A gente pergunta assim, está tudo bem, mas não está tudo bem, né? Eu queria que você falasse aí do resultado desse projeto aí do Executivo da reforma da Previdência, quais são os prejuízos aí para a categoria e se a situação está irreversível. Ótimas perguntas. É o ponto crucial, né, dessa questão que foi aí esse ataque do governo do PSDB em Santos, Rogério Santos, aos servidores públicos municipais. Antes de começar a falar sobre isso, Sandro e Tânia, eu queria comentar o seguinte, porque existe uma percepção, né, de um setor da população de que estamos falando de governos de essência diferentes, né? Então, quando é o caso principalmente o PSDB, aqui em Santos, o senhor Rogério Santos, procura muitas vezes se desvincular, né, e se diferenciar do governo federal, do governo Bolsonaro, né, que fez o grande ataque à previdência dos trabalhadores, e, aliás, deu continuidade, né, a este ataque que foi feito em cima da previdência dos trabalhadores gerais, né, da seletistas no país. Nós estamos falando, assim, na essência, do mesmo ataque. Tá? Então, não, essencialmente, entre o governo do Rogério Santos, em Santos, e o governo Bolsonaro, não há, na essência, uma diferença. Há uma capa diferente. Enquanto o governo Bolsonaro é um governo que faz um caos, né, de forma arquitetada para poder passar os ataques à classe trabalhadora no país, e faz isso de uma forma abrupta, de uma forma mais descarada, de uma forma diferente, uma tática diferente, o governo PSDB, no estado de São Paulo, inclusive, também, e aqui em Santos, faz a mesma coisa, mas com uma carinha bonita, né? Então, veste uma capa democrática, veste uma capa, usa palavras mais bonitas, por exemplo, o ataque à previdência dos servidores públicos em Santos foi chamado de modernização. Aliás, nisso eles concordam, né? O Paulo Guedes, lá no governo federal, também chama de modernização uma série de coisas que, no fundo, são ataques aos trabalhadores, né? E a defesa intransigente de um projeto que privilegia sempre a classe proprietária, a burguesia, os mais ricos, né? A elite rica do país. Então, nós estamos falando essencialmente da mesma ideologia, né? Os termos ideológicos são os mesmos. Então, nesse caso, o que foi feito em Santos, né, foi um ataque, na sua essência, muito, aliás, igual ao que foi feito à totalidade dos trabalhadores, que, na sua essência, aliás, foi ontem que a Thelma falou disso aqui nesse programa, na essência, é exatamente aquilo que ela falou. E é o que a gente tem falado para a categoria, explicado, né, tentado explicar para a publicação. Na essência mais tempo trabalhando e menos dinheiro ao final. Menos reposição daquilo que os trabalhadores e as trabalhadoras contribuíram para o crescimento, né? Essa é a essência do projeto. E é
essência que foi aprovada. Por isso que o embate se deu ali. O centro, a linha vital do projeto passou. Tá? Agora, lógico, tem emendas que foram colocadas, né, pela oposição na Câmara dos Vereadores de Santos. Teve, e vai ser discutida essas questões e tal, dessas emendas, tem alterações, né? Mas o centro da coisa foi no trator, foi um tratoraço, mais uma vez, né? Aliás, estamos diante novamente, como não há diferença essencial entre o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. É tratoraço, vai passar e articulação, e assim, não há um debate qualificado, não há uma abertura para a categoria poder se posicionar, não há uma consulta, né, não se abre nenhuma forma, né, de qualificar e de poder a categoria dos servidores públicos e a própria população poder saber do que está acontecendo antes que aconteça. Antes que aconteça. Né? Durante, fazer parte desse processo. O que há inclusive por parte da mídia tradicional, né, dessa mídia, agora eu vou falar, não estou falando dos trabalhadores da notícia, por favor, estou falando dos proprietários dos meios, né, de comunicação, também há, porque os trabalhadores, inclusive da notícia, ficam, muitas vezes, amarrados, né, dependendo do meio, e aí tem na cidade de Santos, na Baixada, né, aliás, no país, se usa dos meios aí para poder fornecer somente uma visão explicativa, né, fraca, frouxa, né, sem debate, sem querer qualificar. Isso é chamar o povo de burro, né, é isso chamar o nosso povo e a população de incompetente, de que não pode entender, compreender o que está sendo realizado. É assim que os governos têm feito, né, federal, o estadual e municipal. Então, eles são da mesma linha. Então, o que aconteceu foi um tratoraço, né, na Câmara, como já se esperava, foi feita oposição, tem uma linha de oposição, né, tem partidos que se colocam, né, que nem o PT, o PSOL, se colocam diretamente na oposição, mas o grosso da Câmara votou, né, votou sob ordem do prefeito, não tenho dúvida disso, né, aliás, acho que ninguém tem dúvida sobre isso, né, de como é articulado, né, a democracia aqui, ela ainda é uma democracia bem frágil, né, não é uma democracia que afeta os trabalhadores nesse momento, né, não está nessa linha. Então, o que foi feito foi isso. O Sindicato dos Servidores, né, vem trazendo essa discussão há tempo e mostrando que o governo do PSDB em Santos vem fazendo ataques, né, diretamente na Previdência dos servidores desde 2015. Né? 2015 foi o primeiro grande ataque, né, ao Instituto de Previdência, quando o governo, então, reduziu o repasse, né, do déficit técnico, que era o déficit do passado, né, que não houve contribuição, de 6% para 2%. Isso tratou de uma retirada de cerca de 20 milhões por ano, isso em 2015, né? Hoje somaria quase aí 85 milhões e em investimentos no mercado e em títulos estaria acima disso, né? Na época, o governo usou o mesmo tipo de discurso ideológico, né, que o Instituto de Previdência do Serviço Público de Santos era superavitário, ou seja, sobrava dinheiro, tinha um superávit, né? E lógico que isso sempre foi mentira, né? Mas era o discurso do governo. Em 2016, o governo do PSDB ainda, né, na questão quem era secretário do governo era o atual prefeito Rogério Santos e era o Paulo Alexandre, que era o prefeito, fez um calote no Instituto de Previdência, né, e transformou esse calote numa dívida em 60 vezes, 5 anos, né, uma dívida que já estava aí chegando a 20 milhões de reais, ou seja, ele está pagando em 5 anos uma dívida. Isso não entra na conta do governo, não entra, inclusive, no discurso do governo, né, para mostrar agora, o governo está querendo dizer que o Instituto vai prejudicar
inclusive, o orçamento de Santos. Em 2017, o governo novamente cria um fundo especial, ou seja, ele começa a usar o próprio dinheiro da contribuição do servidor, né, que ia para títulos públicos para poder pagar as aposentadorias, e usa imediatamente para pagar as aposentadorias. Só aí são mais de 200 milhões de reais, são por aí, por volta de 200 milhões de reais, que não formaram um lastro, não formaram uma caixa para poder pagar as futuras aposentadorias. Ele já está pagando as aposentadorias com esse dinheiro agora. Essa foi um grande golpe no nosso instituto. E em 2019, 2020, então, o governo federal, sem nenhuma nenhuma chiadeira, nenhuma fala política do governo do PSDB em Santos, aumentou a contribuição previdenciária de 12% para 14%, ou seja, o desconto dos servidores ficou maior, não se viu nenhuma fala, né, dos prefeitos, né, nessa questão, e o governo municipal acompanhou o federal, né, dizendo amém, rezando a cartilha nessa questão. O calote, né, que foi autorizado em 2020 pelo governo Bolsonaro, o município ficou quietinho, disse, é isso mesmo, vamos deixar de pagar e vamos deixar de repassar até o começo de 2021. Então, nós estamos aí diante de um ataque que não é de hoje, né? Esse ataque vem vindo há tempos. Não sei se eu cobri um pouquinho do que eu gostaria inicialmente de falar. Tenho mais algumas coisas para poder colocar. Não, tá certo. Alexandre, bom dia, é uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. Você fez um histórico bem bacana aí sobre esses ataques à Previdência Municipal, mas um outro ataque muito importante que ocorreu, que foi logo no primeiro ano de gestão do prefeito Paulo Alexandre, foi a autorização para a criação das OS, né, das organizações sociais, né? E eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, porque elas já são uma realidade já há pouco mais de 6, 7 anos aqui, elas já são uma realidade em importantes equipamentos públicos da área da saúde, porque elas gerenciam 3 unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, né, e o Hospital dos Estivadores. Até no mês passado, o Flávio Saraiva esteve aqui, que é diretor de base do Sindserv, ele estimou que são cerca de 1.500 funcionários somente nessas OSs, que seriam 1.500 funcionários públicos contratados que estariam contribuindo para esse sistema. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Dos efeitos para a OS, da OS, né, para essa questão da previdência do servidor. Perfeito, Sandro. Vamos lá. Eu sempre preciso, né, para mim mesmo, lembrar que os trabalhadores das OSs são trabalhadores. Né? Então, eu estou falando da minha classe. No fundamento, eu estou falando de trabalhadores e trabalhadoras que estão ali fazendo aquilo que precisam, né? Trabalhar, né, para sobreviver, para poder sobreviver. E, atualmente, muitas vezes nem sobreviver está ficando mais difícil. Então, assim, as OSs, elas são uma empresa, né? Vamos chamar de empreendimento. Aliás, uma vez, um promotor público de Goiás falou até exatamente assim, uma empresa que não é para gerar lucro, como é que faz isso aí, né? Uma coisa... Então, é isso mesmo, é um esquema de privatização disfarçado com um nome bonito, né? Para poder tentar fazer a organização social, né? Como se tudo que fosse social não fosse organizado, mas tudo bem, levou esse nome. E aí o que acontece? Esses trabalhadores, né, na medida que vai passando o serviço público, que deveria ser feito por servidores públicos para as OS, então essa arrecadação, né, de contribuição para a Previdência, ela não é feita para o Instituto de Previdência de Serviço Público. Ela é feita no regime de trabalho que aqueles trabalhadores estão vinculados. Então, se eles são CLT, isso vai para o regime do Instituto de Previdência Geral, certo? E isso tem um impacto, então, porque na medida que os servidores públicos não são repostos, né, ou se amplia os serviços,
mas se amplia os trabalhadores desses serviços. Mas esses serviços não são públicos no sentido de serem feitos por servidores concursados. Então, agora eles são feitos mediante um contrato que traz outros, que vai para outros trabalhadores poderem trabalhar, né? O serviço seria público, mas não é feito com um servidor concursado. Ele é feito com um servidor contratado diretamente pela tal da OS. Então, essa reposição, né, que não é feita, ou a ampliação de servidores concursados, vai rebater, obviamente, né, no caixinha da Previdência do serviço público. Né? Por quê? Porque você não continua. E aqui é importante, né, para o ouvinte aí da RBA, para o serviço público e tal, para a população em geral, nós compreendermos o seguinte: a minha forma, né, pode ser questionado, e acho que tem que ser questionado mesmo, mas assim, previdência, né, o que é uma previdência? Não existe no mundo uma caixinha, que é essa caixinha do tesouro, vamos dizer assim, olha, estou guardando dinheiro para poder receber no futuro. Não existe dinheiro guardado. No capitalismo, né, tem que se transformar em capital. O dinheiro não fica parado, né? O dinheiro é só uma forma de nomear o valor. Então, esse dinheiro ele vai estar em movimento, ele já se transformou e tal. O que acontece? Não existe previdência superavitária no mundo para o futuro. O que garante uma geração que trabalhou e que se sacrificou por um trabalho é a continuidade de trabalhadores trabalhando. É a continuidade da sociedade. Tal. Então, o que mantém uma previdência é o seu ciclo. Você vai tendo trabalhadores que vão se aposentando e vai tendo trabalhadores que estão entrando, gerando mais valor para pagar tudo na sociedade. Tudo, inclusive a previdência dos aposentados, inclusive as questões sociais. Inclusive, então, isso é uma previdência. Né? Então, esse papo de, eu vou transformar o meu dinheiro em capital, e aí o capital, como se fosse uma grande raiz, da árvore, vai chover dinheiro. Não existe isso. Né? Não existe isso. Isso é uma fantasia. Né? Inclusive, uma fantasia e ilusão colocada aí pelos nossos governantes e por essas pessoas. Então, assim, se não entram trabalhadores, serviço público concursado, para arrecadar para o Instituto de Previdência do servidor público, a tendência é dar problema, porque não tem, né? Você está tirando uma roda do carro, querido. Você quer que o carro ande como? Se você vai tirar a roda, daqui a pouco não põe gasolina, né? Não faz a manutenção, né? Não pensa se o carro ainda está bom, não acompanha, não tem como, né? Então, essa questão, e aí no final, isso, né? Para poder também sintetizar e dar uma outra entrada em outro assunto, a gente está diante aí da tal da reforma administrativa, né? Que vai, segundo o governo federal, olha, nós vamos novamente modernizar, precisamos modernizar as relações, precisamos isso, precisamos aquilo. Por que o serviço? Porque o Estado é muito grande, toda aquela ladainha que serve para bolsonarista ficar vomitando, né? Que nem gado na frente da tela. Isso é tudo ilusório também. Por quê? A reforma administrativa já passou, antes da reforma administrativa passar, já passou a lei que mexe na relação de receita e despesa dos municípios. E que atrela essa receita e despesa a uma série de condicionantes, entre os quais que essa receita e despesa tem que ter uma relação, 95% e tal, etc., e eles estão inchando a parte da despesa. E como é que se incha a parte da despesa? Você começa a trazer para dentro as contas. Então, vamos dizer, é como se eu tivesse minha casa e eu tenho uma despesa, certo? Eu e a minha companheira aqui. Minha companheira que tem mais despesa, porque ela ganha mais que eu. Mas, assim, o orçamento familiar, e aí você começa a falar, não, mas agora eu vou pagar também a conta de luz do vizinho do lado. Agora eu vou pagar a água do vizinho da frente. Você vai começando a trazer para dentro da despesa um monte de coisas que não estavam nessa despesa. Então, o que o governo federal está trazendo?
agora traz a conta dos pensionistas. Agora traz tal coisa. Sabe as terceirizações? Traz as OS? Então, ela vai passar, em algum momento, também a contar como despesa com o pessoal. Ou seja, você pega a despesa e começa a subir. Só que a receita não subiu. A receita está aqui. Né? E aí você sobe a despesa. Aí depois você fala, nossa, veja, a despesa está muito grande em relação à receita. Ninguém pode viver com mais do que ganha. Querido, você entende? Isso passou na lei federal. E isso vai ser... e aí ele começa a punir. Fala, olha, filhão, se você não deixar a sua despesa menor, eu vou começar a cortar, hein? Vou começar a cortar, não te passo mais verba, hein? Eu não passo verba disso, eu não passo verba daquilo. Equilibra aí. Mas como você vai equilibrar se você mesmo foi que aumentou a despesa? Então, e o governo veio com essa questão. Ainda não colocou, né? Mas é isso que está acontecendo. Né? Então, essa parte do ataque às aposentadorias, né, da classe como um todo, e agora do serviço público municipal, ela está atrelada a essa mudança do Estado. Isso é uma mudança de Estado das coisas. Né? Então, e se vê aí pela privatização que está sendo, né, os trabalhadores dos Correios agora, né, como é que vai ficar a vida de todos esses trabalhadores e trabalhadoras, né, da Eletrobras, etc. Isso não é debatido, né, pelo governo. Ele só fala da necessidade, bota seus argumentos e tal. Eu sei que não é um assunto agora para trazer, mas, assim, tenho por obrigação aqui, acho que também atrelar a vida do serviço público municipal, né, e colocar em debate que nós não somos diferentes de nenhum outro trabalhador, né, pode ter questões e tal, que são diferentes específicas, mas nós, serviço público municipal, estamos atrelados ao que a classe trabalhadora, ao que acontece com os trabalhadores como um todo, né, e isso a gente precisa fortalecer. Por isso que o Serviço Público Municipal e o Sindicato dos Servidores, né, têm fortalecido as lutas junto com outros setores da classe trabalhadora, petroleiros, judiciário e quem mais que seja que esteja desse lado. Alexandre, justamente isso. Foi bem legal você colocar outras categorias também que estão passando aí pela mesma situação. E ontem a vereadora Thelma de Souza esteve aqui com a gente e falou nessa questão de que falta mobilização, falta, assim, acho que mais esclarecimento até para a própria sociedade e entender a importância de um servidor público, porque a cidade só funciona graças aos servidores públicos, né? Todos os serviços, né, só andam porque tem um servidor público fazendo. Mas ela falou dessa questão da falta de uma mobilização. Como reverter isso? Como fazer a sociedade entender a importância dessa categoria? Ótima pergunta, Tânia. Se eu soubesse exatamente responder, seria maravilhoso. Né? O que nós fazemos é acompanhar, né, muito de perto as questões da economia, questões das categorias e tal. E se eu soubesse responder assim de forma sintética, não posso, mas eu tenho algumas coisas para colocar como elementos, tentar contribuir, né, para a gente qualificar esse debate. A questão do serviço público de Santos, né? Uma série de ataques coordenados, organizados, que isso não tem a dúvida que o ataque é coordenado, e organizados sob pessoas ou organizações que não tinham o mesmo nível de poder de fogo, vamos chamar assim, ou de nível de organização, faz o seguinte, com que essas pessoas e organizações, primeiro, cubram a cabeça, porque o chumbo está voando, né? Então, é a primeira coisa que faz. Então, o ataque à classe trabalhadora, ela veio por diversos meios, né? Veio, inclusive, por intermédio de uma sequência orquestrada, né? Que foi, inclusive, que depois uma presidente, né? Então, não é pouca coisa, não é qualquer coisa, é uma coisa que vem vindo como projeto. E agora,
sobre essa, quando você tem uma chuva intensa de um ataque, e você não consegue nem botar o olho para fora para poder ver quem está atirando, a consequência é que você vai continuar abaixando a cabeça porque não quer tomar o tiro, né? Isso eu estou usando como, lógico, eu estou usando aqui como uma forma de me expressar, né? Sobre uma coisa que é difícil de falar. E difícil até de pegar o que está acontecendo, ainda mais no calor dos acontecimentos. Então, assim, nós temos assim uma classe que vem de uma classe trabalhadora, né, que vem de uma forma de organização. Provavelmente essa forma de organização não dá mais conta da realidade. E aí nós, trabalhadores, é que precisaremos, né, nos organizar para ver sob que formas, né, nos organizamos para poder encarar essa realidade que está aí. Nós temos uma desarticulação da classe e nós temos uma articulação da classe proprietária, ou o que a gente chama de burguesia, né, um momento de crise do sistema capitalista, né, uma crise contínua, mais um momento onde essa crise se acirra e aí ela se reorganiza, né, para poder manter os seus privilégios, né, manter os seus privilégios. E os privilégios, como não vão brotar da árvore, se tem uma classe que se privilegia, outra está perdendo, né, porque a riqueza e o todo é o mesmo, né, ele é criado pela classe trabalhadora. Então, assim, o que eu penso aqui na questão do serviço público municipal é que nós tivemos, inclusive, no passado, uma greve, no passado recente, uma greve que foi vitoriosa do ponto de vista que, nós tivemos descontos, né, dos dias parados, mas ganhamos os 5,35% de reajuste, hein? Não é aumento, reajuste. Estou tentando reajustar a inflação. Se você pegar os 5,35% de 2017, fizer essa continha até hoje, e até o final da sua vida, ou até 10 anos para frente, né, veria que teria um ganho maior do que os descontos. Mas o machucado, a pancada, veio no desconto, que foi pela intransigência do prefeito, que era o Paulo Alexandre, do PSDB, né, em querer negociar os dias parados. O prefeito não quis negociar os dias parados. Estava na frente do judiciário, ele falou, não, nós vamos descontar. Não, mas não quer, até no momento lá, o juiz falou, mas não vai negociar esse desconto para recolocar o trabalho? Então, o que ele falou, ele deu uma bela banana para a população, falando assim, não, eu quero descontar. A população, então, não precisa do serviço desses servidores, que ficaram parados esses dias, e os servidores também não precisam do dinheiro. Então, ele deu uma banana para a população, né? Tocou um F para a população, a greve e tal. E fez o desconto, né? Então, a greve foi vitoriosa no sentido de, olha, conseguiu reajuste, mas a categoria sentiu esses descontos. Porque nós não ganhamos, o grosso da categoria não ganha altos salários, né? E aí, veja, no serviço público municipal em Santos, não tinha um histórico de desconto. Tem um histórico de desconto, tem um histórico de reposição de trabalho lá na CLT. Os trabalhadores são de carteira assinada já há muito tempo que os trabalhadores CLT sabem que, olha, quando entra na greve, tem que entrar com a cabeça sabendo qual é o tamanho do combate, né? E que pode, inclusive, ter uma questão de falar, olha, eu vou sair machucado desse combate. Eu não estou aqui brincando. Isso aqui é luta de classes. Isso é luta de classe. Se os trabalhadores ganham, é porque você tem que tirar da burguesia na unha, né? O serviço público municipal em Santos, e eu estou falando enquanto servidor, não tínhamos essa experiência. Agora temos. Só que isso causa também, né, alguns conflitos. Num momento que, inclusive, a gente está dependendo, né, de sobrevivência de salários que não são altos, são salários, né, para sobrevivência, qual é a tendência? A tendência é o tal. Então, o que o sindicato tem feito, né, é
levar isso à consciência e procurar, mesmo assim, a mobilização dos trabalhadores. Porque também fora da mobilização não há saída. A própria... Ontem mesmo, a Thelma falou isso lá. Na Câmara, mano, 16 contra 5, a maioria, não tem como. Não foi isso? Foi isso que aconteceu? Você falou, se tivesse uma mobilização popular dentro até do próprio plenário da Câmara e com mais adesões também da própria categoria, a gente também já trouxe a discussão aqui da adesão dos próprios aposentados, servidores públicos aposentados, né, que engrossaria aí a manifestação, os protestos, isso também daria maior visibilidade, quem sabe poderia alterar o resultado. Exatamente. Então, assim, fora da mobilização, Tânia, eu não vejo saída, né? Então, aí se coloca a questão de como ampliarmos a mobilização. O inimigo também não é burro, e é inimigo, vou falar com todas as letras, né? Estamos diante de um governo federal, estadual, municipal, que é inimigo dos trabalhadores, inimigo, e o que acontece também, que essa saraivada, né, que vem vindo, reforma da Previdência, a tributária que não sai, porque, né, tal, esse monte de coisas deixam até uma sensação de, caramba, é melhor eu ficar aqui quietinho, porque quem sabe não me vem, né, e tal, mas não é assim. Isso não vai acontecer. Cidinha, deixa eu te cortar um pouquinho, Alexandre, a Cidinha colocou aqui uma opinião aqui, o Taigo vai colocar aqui para a gente, que ela fala, infelizmente, os projetos dos governos municipal, estadual e federal convergem para o fim do serviço público de qualidade, muito a ver com o que você tinha falado, exterminando também seus servidores. Tá? E ela fala, grande parte da população que continua empregada não está dando conta da luta pela sobrevivência e de lutar por seus direitos. O medo de perder o mínimo que tem é um fator determinante para isso. Precisamos reconquistar corações e mentes. Vai muito de acordo com o que você falou. E a Fabiana fala, há um discurso reiterado por aqueles que visam o desmonte de direitos dos servidores, de que se trata de uma categoria privilegiada. Parte da população, por falta de informações, apoia esse discurso, especialmente porque não imagina o nível de precarização dos serviços públicos que será instalada com a reforma. E quem vai ter o prejuízo, como você está colocando, né, é realmente a sociedade. A nossa classe. A nossa classe. Eu acho que falta essa empatia da sociedade de realmente dar a verdadeira importância para o serviço público. Né? E digo mais, Tânia, assim, não é ser pessimista, mas é pelo contrário, né? Eu me considero entre os que tem uma esperança no futuro da humanidade, né? Então, assim, geracional, inclusive, né? Essa resposta não virá de muitas formas da atual situação. Então, eu acho que nós temos que nos organizar enquanto trabalhadores, enquanto serviço público, né? E aí nos olharmos como classe mesmo, não interessa se é CLT, se é servidor público, porque o que vai faltar está caindo nas nossas costas, né? Então, não adianta esperar, o que nem falou aí o Beto Arantes, a granada, do outro lado só vem granada no bolso, né? Como se vê logo aí o seu Paulo Guedes, né? Atuando de laranja, né? Em território pirata, porque com toda essa conversa, não, porque é offshore, né? Não se desculpa, mas assim, estou entrando em outro assunto, mas o que a gente vê é uma classe privilegiada, né? Que vive de exploração do nosso trabalho. Então, também não vai partir dela, entende? Algo a favor de nós, né? Então, somos nós por nós, são trabalhadores pelos trabalhadores e trabalhadoras, e para dar conta dessa situação, nós precisamos realmente ter unidade de ação, né? Que nem está sendo realizado aí em diversas frentes, e cada vez mais aproximarmos e termos um projeto de vida, né, e de mundo, e de homem e mulheres no mundo que seja capaz de alterar essas situações. Então, é muita luta pela frente para poder vencer, né? Porque o que a gente quer é vencer e ter uma vida digna do trabalho que nós fazemos.
Alexandre, eu queria aproveitar a tua participação também e te perguntar sobre um outro patrimônio aí dos servidores públicos aqui de Santos, que é a Caixa de Pecúlios, a CAPEP, que vem cambaleando aí há alguns anos, até por problemas na gestão, né, envolvendo pessoas que passaram por lá recentemente. E eu queria que você falasse hoje como é que está a situação da CAPEP, como é que o sindicato está avaliando a recuperação de fato, né, da CAPEP, que acaba sendo um importante plano de saúde aí para os servidores do município. Perfeito, Sandro. A CAPEP, né, que é uma instituição que cuida da questão de saúde dos servidores públicos, né, ela teve, antes desse período atual, antes dessa atual gestão, que é uma servidora de carreira também, a Gilvânia, né, que está à frente ali da CAPEP. Antes disso, ela teve problemas com esses cargos indicados, né, problemas sérios, né. E nós vemos, né, com muita preocupação, que esses problemas que foram criados no passado, né, e a falta de consequência, né, consequência porque o projeto é esse, né, de privatização, né, da coisa. Então, assim, nós vemos com muita preocupação, porque realmente nós dependemos muito, né, desse instituto e somos, inclusive, a um desconto e tal, para poder bancar esse instituto, né, essa instituição que é a CAPEP. Eu diria que teve gestões na CAPEP, né, com servidores públicos de carreira, né, como linha de frente ali, né, que foram razoáveis, né, teve as péssimas, que deixaram sequelas, e agora estamos novamente diante de uma gestão que é bem profissional, né, ou que a gente pode não concordar em tudo vamos dizer, com o indicado do governo, mas a gente preza pela seriedade e vê uma seriedade ao tratar os assuntos da CAPEP. E isso é muito importante, né? Isto é essencial, porque também o sindicato, nós nos tratamos como gente séria, né? De não acobertar nada, de falar exatamente o que pensamos, independente se eu concordo ou não, mas de fazer esse debate, de qualificar o debate, e a gente tem visto uma postura por parte da CAPEP, atualmente, na mesma seriedade. Agora, isso não tira a questão de que nós, como toda a classe trabalhadora também, né, que estamos sofrendo aí, e se vê pelas CPIs da saúde que estão acontecendo, né, pelo nível das empresas que estão aí no sistema de saúde sendo acusadas, né, sendo mostrado intervenção política incoerente, consequente dentro dessas empresas, né, pela questão da saúde agora na pandemia, que a questão da saúde para a classe trabalhadora, né, para todos, mas para a classe trabalhadora, ela tem que ser equilibrada, porque nós estamos tendo problema econômico, né, de sobrevivência, nós passamos por uma pandemia, né, que ainda não mostrou todas as suas consequências, se é que não terá uma próxima pandemia, né, não mostrou todas as suas consequências de saúde, psíquicas, o que alterou na mentalidade da pessoa, isso é questão de saúde, né, e nós vamos precisar de maior aporte, inclusive por parte do governo, se esse governo fosse responsável, né, e consequente do ponto de vista de futuro, estaria já discutindo a questão dos aportes de uma maneira direta, né. O que nós temos, no entanto, é um governo que sempre atua de forma mascarada, né, e não que também outros governos não tenham feito, mas, assim, de forma muito mascarada. Não vem a debate antes, tudo é apresentado numa articulação para realmente nos prejudicar. Então, a gente vê com muita preocupação e está atento, né, a essa questão, ainda mais porque a CAPEP, além dos servidores públicos, né, nós temos uma grande quantidade de dependentes, né, que o servidor paga, inclusive, para colocar os seus dependentes, né, e que essa questão, por ter sido tratada de forma
irresponsável no passado, né, por outras gestões, agora cria uma conta onde o governo, inclusive, espera que não saia da sua responsabilidade sobre essa conta. Porque o cargo, os problemas que foram gerados por má gestão, você veja, quem está lá executando é servidor público, mas quem estava no passado indicado, o indicado é do governo. É o governo que indica. Não são os trabalhadores que vão lá e elegem. Serviço público, venha cá. Nós vamos eleger agora a presidência, né, da CAPEP. Não, a gente tem a participação do sindicato no conselho e tal. Mas na gestão mesmo, diária ali, etc., quem trata não é indicado pelo serviço público. E prévia é a mesma coisa. Né? A Previdência. Quem está lá na presidência da Previdência? É alguém que foi eleito pelo serviço público? Perguntaram para os trabalhadores assim, olha, trabalhadores, quem que vocês acham? Vamos apresentar aqui, um histórico, vamos apresentar aqui as qualificações e escolham, né? Porque vocês, como são contribuintes disso, também têm, aliás, vocês são os mais afetados, deveriam ter o poder de escolha, mas não tem. É cargo indicado pelo governo, né? Então, assim, não temos a escolha, mas também no caso da CAPEP, agora a gente vê, pelo menos, alguém que tem colocado de forma séria as questões ali, e que encara o debate, né, e que encara a seriedade, né, do serviço mesmo que está executando, né, da própria natureza da instituição que cuida da saúde do serviço público. Agora, as nossas condições de vida estão piorando quanto servidores públicos, como a maioria da classe, e isso tem tendência, não tenhamos dúvida, a refletir nas questões de saúde lá, nas contribuições, né, do nosso Instituto de Saúde. Não estamos ainda, isso se reflete inclusive na classe como um todo, quando a gente vê aí o tanto de pessoas que estão dependendo agora, sem condição de comprar um gás, né, sem condição não é pouca coisa isso, né? Não dá para ser tratado como uma notícia que a gente vá engolir, né? E falar, não, é normal, é natural, é do sistema, que as pessoas não possam conseguir. Então, não, isso não dá para naturalizar, não dá para naturalizar as pessoas não terem acesso à saúde, né? Ou a pagarem planos que servem para outros fins, para jogar cloroquina em cima da população, pensando que é gado, né? Porque nós não somos gado. Perdão, eu acabei me estendendo. Não tem problema, não. É muito importante aí sua fala, e só complementando aí a questão também da disputa pelos ossos deixados, né, pelo açougue. É uma cena assim muito, muito triste. Parece que se continuar do jeito que está, parece que essa é a tendência, né, para o brasileiro. Então, acho que é por isso que é importante a sociedade também aderir à luta de trabalhadores, né? Porque, no fim, todo mundo é atingido, não só vai sendo uma cadeia, né, Alexandre? Alexandre, eu queria agradecer a tua presença, a gente já está aqui em cima do horário, mas é sempre muito bom trazer alguém do sindicato, aqui dos servidores, para explicar a real situação da categoria, e a gente só pode desejar aí, né, sucesso nessa luta, que cada vez mais as pessoas compreendam a importância dessa luta e tenham essa empatia, né, com a categoria e com todos os trabalhadores, né? Obrigado você, Tânia, obrigado, Sandro, viu? Obrigado aos ouvintes da RBA, né, que tiveram a paciência de me escutar, né, mas é importante esse canal, ter um debate qualificado e poder fazer, inclusive, contrapeso aí aos discursos oficiais, né? Obrigado novamente. Tá, um ótimo dia, uma ótima semana para você, tá? Tá bom. Obrigado, Um abraço. Até uma próxima. Tchau, tchau.